Em nosso estudo de hoje, a lição 10 do livro Opinião Espírita e tem por título Instrução Espírita. Escola Benemérita, o Templo Espírita é um lar de luz aberto à instrução geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. Cada irmão de ideal entre as paredes que lhe demarcam o recinto, quando se pronuncia no grau de conhecimento que já conquistou, é comparável ao professor que fala da cátedra que lhe pertence para a edificação dos alunos. E não se diga que o Instituto Terrestre de Ensino Usual, onde sejam pagas as explicações professadas em aula, seja mais importante. A matemática é um instrumento inseparável da ciência para que se meça a propriedade das grandezas, mas sem a educação do caráter é passível de transformar-se em delírio de cálculos para a destruição. A linguística disserra a estrutura dos idiomas, no entanto, sem espírito de fraternidade, o poliglota mais hábil pode não passar de um dicionário pensante. A psicologia investiga as ocorrências da vida mental, a desdobrar-se nos meandros da análise psíquica. Entretanto, sem o estudo da reencarnação, reduz-se a frio holofote que desvenda males e chagas sem oferecer-lhes consolo. A história esclarece o passado, todavia não guarda o objetivo de consertar a história presente de quantos lhe acolhe apontamentos e informações. Um título acadêmico atribui honrosa competência cerebral, contudo, apesar de todos os roteiros da deontologia, não determina de modo positivo em renovações do sentimento. Amemos no Templo Espírita a escola das diretrizes que nos orientem escolha e conduta. Dentro dele, abramos a alma com sinceridade aos que nos escutam e ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra, permutando experiências que nos corrijam as preferências e as atitudes. O Evangelho, que consubstancia as mais altas normas para a sublimação do espírito, acima de todas as técnicas que aformoseiam a inteligência, não nasceu nem de ritos, nem de imposições, nem de etiquetas e nem de culto externo. A maior mensagem descida dos céus à terra para dignificar a vida e iluminar o coração surgiu das palavras inesquecíveis de Jesus, que procurava o povo, e do povo que procurava Jesus. É muito interessante a gente ter acesso a lições como essa, falando da escola que é a casa espírita. E dessa vez nós vamos nos ater apenas à casa espírita. Nós vamos dizer o seguinte: em primeiro lugar, casa espírita séria, segundo os espíritos. Tem que ter Allan Kardec no início, no meio e no fim. Com Allan Kardec a gente vai aprender que a base de tudo nessa vida é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o código moral mais completo que o homem teve acesso em toda a sua história. Então, todo estudo de Kardec vai se basear no código moral de Jesus. Por que a gente fala isso? Porque, em primeiro lugar, a gente tem observado ao longo do tempo que as pessoas estão deixando o estudo do Evangelho de lado em alguns lugares. Chico Xavier, ele era bem direto, bem enfático nesse ponto. Ele falava: toda casa tem que ter, pelo menos, curso do Livro dos Espíritos, curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses dois livros, eles devem estar na programação de todas as casas. Programação de palestras, programação de cursos. Aí a gente observa, por exemplo, alguns lugares que... Quais são os cursos que tem na casa? Tem cursos das obras de André Luiz, mas... E qual é o dia do Livro dos Espíritos? Não tem. Alguma coisa está errada. Mas quem fala isso é Chico Xavier, quem fala isso são os espíritos que estão coordenando a terceira revelação, estou coordenando o espiritismo aqui no Brasil. O Divaldo Pereira Franco, que nos deixou há pouco tempo, ele dizia que todo santo dia ele dedicava 30 minutos a ler a codificação. E eu fiquei pensando, ele com 98 anos de idade, quando ele foi embora, ele precisa todo dia, 30 minutos, ler a codificação? Era uma maneira dele estar em sintonia com Allan Kardec o tempo todo, né? E então a gente começou a observar lugares por aí que estavam fazendo estudos de Joana de Ângeles, por exemplo, já que a gente falou do Divaldo. E o estudo de Joana de Ângeles é um estudo profundo de psicologia, tendo como base o espírito imortal, excelente. Mas se utiliza de termos e até de assuntos muito específicos
para serem tratados em outro momento, não na reunião pública e não numa casa que ainda não tenha oferecido pelo menos o Livro dos Espíritos e o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a orientação que a gente tem dos Espíritos. Aí daí o que acontece? Ele vem falar para a gente, ó, não vamos considerar a casa espírita menos importante do que as escolas que a gente tem por aí, não. E o Emmanuel vem falar de maneira magistral de algumas matérias, fala matemática. A matemática ela pode se transformar em cálculos destrutivos. As línguas portuguesa, para você estudar língua e literatura, a pessoa pode ser um dicionário ambulante que não está produzindo nada. Então ele vem mostrar para a gente a importância que tem na compreensão da imortalidade da alma, na compreensão da lei de causa e efeito, na compreensão da importância da gente se reformar intimamente, buscando o Evangelho de Jesus na prática das nossas atitudes, nas nossas palavras. Quando a gente consegue trazer essas três verdades para dentro da gente, todas as outras matérias terão uma outra visão. E uma das coisas também, né, que acabou ficando aqui no texto de maneira maravilhosa para a gente tem que entender que a casa espírita é uma escola, mas diferente da escola, a escola ela diferencia alunos que estão ainda no ensino fundamental, para os que estão no ensino médio, para os que estão no ensino de terceiro grau, que é universitário, para os que estão em doutorado, pós-doutorado, pós-graduação, mestrado, enfim. Né? A gente pode receber na mesma turma, dentro da casa espírita, esses espíritos em diferentes escalas do estudo intelectual aqui da Terra. Então, na casa espírita, eles falam para a gente, ó, procurem usar a frase, a palavra da maneira mais simples possível para que ela seja inteligível, para que ela chegue no coração das pessoas. Porque o objetivo da doutrina espírita foi, depois de afirmar que o Evangelho de Jesus é o código de moral mais completo, foi de tirar os véus que foram lançados intencionalmente através das parábolas, através de alguns estudos que a gente não conseguia compreender muito bem. E a gente acompanhou, por exemplo, aí o trabalho maravilhoso que o Emmanuel fez, por exemplo, pegando os versículos bíblicos e às vezes trazendo em diversas lições 3, 4 visões diferentes do mesmo versículo. Então é um trabalho todo de interpretação e um trabalho todo de esclarecimento que foi feito. Mas a gente tem que começar a entender uma coisa, né? Às vezes a gente vai utilizar termos complexos, frases, às vezes, né, também com construções mais complexas que vão ficar ininteligível para muita gente que estiver ali presente, e aí fugiu totalmente do objetivo, porque a gente tem que começar a pensar sempre assim, a pessoa para estar buscando a casa espírita, ela ou está passando por alguma enfermidade física ou moral ou mental, ou está buscando a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E se ela chegar num lugar em que as pessoas falem coisas que ela não entenda, acaba o negócio não fluindo, não funcionando muito bem. Teve uma pessoa que veio falar comigo agora após uma palestra que eu fiz nesse último sábado, e que foi até assim interessante o que ele disse. Ele disse para mim o seguinte, ele disse para mim que ele gostava de ouvir as minhas preleções porque eu sempre me coloco no problema também. E ele falou que tem muitos palestrantes que parece, a impressão de que dá é que eles estão num pedestal muito acima, né? Ele não se coloca no problema também da humanidade. O Emmanuel faz muito isso. O Emmanuel o tempo todo ele fala assim, ele fala na primeira pessoa ou do singular ou primeira pessoa do plural. Fala, estamos vivendo um momento assim, ele se coloca junto. Mas quando o palestrante começa a trazer com muito rigor, assim, tomar o cuidado com a dor do próximo, aí acaba sendo mais uma coisa assim de ferir do que de orientar. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente está nessa escola que é a casa espírita. A casa espírita é mostrar o tempo todo a causa e efeito. Todos temos problemas. Se você continuar nesse caminho, olha o que você pode pegar pela frente, olha o que te espera lá na frente. E coloca a pessoa para raciocinar e entenda que ela vai ter o tempo dela também. Para a gente não ser tão rigoroso nesse ponto e tentar falar de maneira bem fácil para chegar no coração das pessoas.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.